E conversando com a Natália antes da gravação de hoje, ela dividiu comigo uma frase conhecida no meio acadêmico que sugere que casa vazia, ruína anuncia. Nath, na sua tese você volta o seu olhar para a Avenida Keller e para a maneira com que as casas que eram residenciais e também os palacetes assumiram a função de bancos, escolas, instituições públicas para viabilizar a preservação e o não fechamento das portas. Para a gente hoje é evidente a importância da preservação do patrimônio, mas até bem pouco tempo Petrópolis ainda não contava com políticas que protegiam esses casarões da demolição e da especulação imobiliária. Então eu gostaria que você explicasse para o público como é que se deu esse movimento popular ocorrido ali entre as décadas de 70 e 80, que evitou que a cidade desse início a um processo de verticalização e de construção de edifícios. Tá certo. Petrópolis, ele, apesar de ter ali na região do centro, ser um centro histórico bem conservado, as políticas de preservação começaram ali em torno dos anos 60 e em uma época que não valorizava tanto o tipo das construções que a gente tem em Petrópolis, né? Aqui começou como uma cidade planejada, que tinha, como eu falei, os edifícios neoclássicos, e aí os movimentos de arquitetura, depois veio o ecletismo e depois o modernismo, né? Então, quando o IPHAN surgiu, o IPHAN, o órgão, né, a instituição responsável pelo tombamento de edificações e de jardins e de centros históricos, eles não valorizavam esse tipo de construção, eles achavam que eles não entendiam aquilo como um bem de valor arquitetônico, de valor histórico. Então, o primeiro movimento que surgiu de tombamento em Petrópolis foi porque ali onde hoje funciona o edifício da prefeitura, existia um projeto de demolição daquele casarão para a construção de prédios verticais de residências familiares. E isso gerou um apelo muito grande em relação a entender que essa construção ela mexeria com a estrutura da paisagem ali daquele centro. Então, como eu disse, o IPHAN não valorizava as edificações enquanto esse valor para tombamento, então eles não fizeram o tombamento individual das edificações, eles fizeram um tombamento de um conjunto urbano paisagístico que se estende ali, então, da Catedral até o edifício da UCP, passando pela Praça da Liberdade, né, hoje em dia, da UCP. Então, o que um conjunto urbano paisagístico ele traz, né? Ele permite que modificações internas possam ser feitas, porque o que importa é esse entendimento do conjunto urbano, essa harmonia desse conjunto urbano. Então, essa região ficou bem preservada, mas nessa época, anos 70, né, a gente tinha a valorização de uma arquitetura modernista, né, de uma arquitetura mais verticalizada. Então, por apenas esse trecho ser tombado, a prefeitura tinha, né, seus decretos de regulamentação imobiliária, fundiária, que a partir dos anos 70 realmente permitia a construção de demolição desses casarões para a construção de edificações até de 14 andares. Então, isso mudou muito a estrutura da paisagem ali do centro, né? Então, a gente tem os prédios muito verticalizados da 16 de março, na Avenida do Imperador, no entorno da Praça da Liberdade. E isso só foi mudado assim, nos anos 90, que conta a história que surgiu através de um apelo de moradores mesmo. Existia uma associação, acho que era a Associação Ame Petrópolis, era algo desse tipo, e eles fizeram sim uma solicitação para o IPHAN, e depois um representante entrou e aí conseguiu estender
esse tombamento para outras ruas do centro histórico, a Avenida Ipiranga, 7 de Abril. Só que no mundo da imobiliária e da construção, 15 anos, realmente você pode modificar muito, né, a imagem de uma cidade. Muito. Então, a gente tem, né, aquele edifício brutalista ali em frente ao museu, né, e ali as pessoas, assim, a gente ouve na academia, né, as pessoas comentando que é o prédio mais feio de Petrópolis. Ou seja, a gente vê que na época o que era belo não é belo hoje em dia. Então, é por isso que quando a gente fala também de novos usos, a gente tem que realmente entender essa valorização do passado, mas entender ele no momento presente, né? E também pensar no potencial dele do futuro de uma forma que não é porque eu não valorizo hoje em dia que isso não tem um valor estético, não tem um valor de técnica construtiva. Então, é por isso que também é difícil trabalhar com patrimônio, porque existe... trabalha muito com questões de subjetividade que, às vezes, nem próprios arquitetos conseguem entender. Então, você conseguir atingir uma população que, às vezes, tem uma demanda diferente para a sua cidade é complicado. Eu acho muito válida essa discussão, porque eu tive contato com uma pessoa que disse que na época se envolveu nesse movimento em prol do patrimônio, que chegou a receber ameaça de morte. Então, assim, para a gente hoje é notório, não, faz todo sentido preservar. Só que na época uma questão como essa era gravíssima, justamente por conta dessa especulação e de outros interesses envolvidos. Então, sempre que possível, eu acho interessante trazer esses pontos do valor que tem o edifício, o bem cultural, esse bem patrimonial. Sim. Corroborando para isso, tinha um projeto lá no bairro, Quitandinha, que era um projeto do Niemeyer, né? Que era o edifício Mauá, né? Que você mesmo. Falando ali na rua do museu, alguns prédios que na época pareciam uma coisa e hoje já são outra, era um negócio surreal. Tem matéria, futurístico, né? Agora que você levantou esse ponto, tem matéria no site do Petrópolis Sob Lente sobre esse edifício, que seria um edifício residencial, mas que teria também lojas ali no térreo. E ele era um edifício completamente diferente do Palácio Quitandinha, vocês vão ver lá no site do Petrópolis Sob Lente. E ele, inclusive, ia provocar a interrupção do fluxo de ar no bairro. Então, foi um projeto que não foi adiante, apesar de já, na época, ter vendido algumas unidades. Então, imagino que seria ele da região se ele tivesse sido construído. É uma coisa, assim, surrealista, praticamente. Algumas imagens que chamam bastante atenção. Muita, muita.